Olá, está no ar mais um programa Alesp Conecta. Esse programa aqui da Rede Alesp recebe especialistas de diversos setores para discutir os assuntos que estão em evidência agora nesse momento no mundo. Hoje a gente vai receber uma especialista em Direito da Família, que é a doutora Carolina Pereira Campos. A gente vai falar sobre uma lei pouco conhecida, que é federal, não pouco conhecida só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, que é a Lei de Alimentos Gravídicos. Então, doutora, seja bem-vinda aqui ao Alesp Conecta de hoje para falar sobre esse tema tão importante. Olá, é um prazer estar aqui para falar de um tema pouco conhecido, né, mas bastante importante. E, doutora, então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é essa lei dos alimentos gravídicos, né? Qual que é o objetivo dela? Então, os alimentos gravídicos, embora o nome seja bem diferente, pouco comentado, são alimentos prestados a mulheres gestantes. Esses alimentos abrangem aí as despesas adicionais nesse período de gestação, para garantir um parto perfeito, né, um parto saudável. Mesmo sendo um assunto pouco conhecido, pouco mencionado, essa lei é de 2008. É uma lei pequena, né, apenas com 12 artigos, sendo 6 artigos dessa lei vetados. Ou seja, nós seguimos apenas 50% da lei. Para preencher essas lacunas que ficam aí, nós buscamos respaldo ali na Lei de Alimentos, no Código Civil, no Código de Processo, que resguarda o direito da gestante. E, doutora, quando você fala aí desses procedimentos, né, que abrangem a gravidez, então a grávida, né, que vai receber esse benefício, a gente vai explicar aí durante o programa como que funciona, ela também, então, pode cobrar por consultas, pelo pré-natal, todos os exames que envolvem a gravidez, não só a sua alimentação, tudo isso também está incluso na lei previsto? Isso, na verdade, é uma pensão para pagar todas as despesas, né, do período gestacional. Então, abrange, sim, assistência médica, psicológica, exames, internação, alimentos especiais, entre outras despesas que podem ser consideradas pertinentes tanto pelo médico quanto pelo magistrado. Mas é importante ressaltar que esse suposto pai não vai arcar com esses alimentos sozinho. É dividido, né, de uma forma proporcional entre a gestante e esse suposto pai. Perfeito. É bom para deixar claro, né? Porque a lei até mesmo diz alimentos gravídicos, aí acaba remetendo que só a questão da alimentação é priorizada nesse benefício. Mas, doutora, quanto a esse valor pago, né? Ele é um valor fixado por mês, isso vai depender de despesas que a grávida teve durante esse mês, que podem variar também, né? Como é fixado esse valor que vai ser pago? Então, o cálculo ele é determinado pelo juiz e ele é feito de acordo com aquilo que nós chamamos de binômio, que é a necessidade daquele que está recebendo e a possibilidade daquele que está fornecendo. Então, a gente pode usar como exemplo o quê? Uma gestante que está tendo uma gravidez de risco. Automaticamente, os gastos que ela vai ter é maior. São mais exames, é uma alimentação diferente, então a necessidade dela é maior. E como possibilidade, um pai que trabalha, registrado, que ganha bem, a possibilidade dele arcar com esses alimentos são maiores. Então é levado em consideração isso, a necessidade e a possibilidade. Aí com isso é feito um cálculo, é levado em consideração essas duas coisas e é feito uma análise ali com cada caso, né? E o juiz chega a uma decisão, mas não é um valor fixo. Perfeito. Não é um valor fixo por mês, por exemplo? Porque vamos se dizer que o juiz estabeleça, né, que seja pago aí um valor de 200 ou 500 reais, mas aí essa gestante acaba tendo um imprevisto, precisa aí de uma consulta a mais, ou durante a gravidez acontece algo que precise de um valor a mais. Esse valor, ele entra retroativamente, ele deve ser pago também. Como que funciona para requerer esse valor caso seja uma necessidade extra? Então, isso deve ser informado no processo e é analisado pelo juiz. Em regra, assim, em ação de alimentos normais, quando tem essa mudança, é necessário entrar com uma ação revisional. Porém, como a ação de alimentos gravídicos é uma ação menor, né, ela dura somente até o parto,
não tem como entrar com outra ação revisional para pedir esses valores. Então, pode ser pedido, né, pode ser demonstrado isso nos autos. Aí o juiz vai analisar e conceder ou não esse aumento. Perfeito. Doutora, falando também aí sobre não só a questão, né, desse valor fixado ou não, mas para entrar com essa ação precisa ser comprovada a paternidade, porque como funciona? A gestante está grávida, né? Como ela pode entrar com a ação para pedir esses alimentos? E o valor dessa pensão, no caso? Então, assim, a partir do momento que ela descobre a gestação, que ela tem isso comprovado, né, ela já pode ir atrás de um advogado, para esse advogado entrar com a ação. Esse suposto pai é citado para apresentar uma resposta num prazo de 5 dias, que é bem diferente, né, de uma ação comum. E após é designado, né, uma audiência de instrução e julgamento, ou de conciliação, né, uma audiência una, que pode acontecer um dos dois. E quanto a provas, não se fala em provas na ação de alimentos gravídicos, se fala de indícios. Indícios não são provas, são circunstâncias. Logo quando a lei entrou em vigor, era imprescindível que fizesse o exame de DNA, porque o exame de DNA é uma prova indiscutível. Porém, esse exame foi considerado exame invasivo, tanto para o feto, tanto para a gestante, né? Pode ser bem prejudicial aí. Então, esse artigo foi vetado pelo presidente da República, né, a pedido do IBDFAN. Então, a gestante ela só precisa levar indícios que manteve um relacionamento com esse suposto pai. E o que pode ser esses indícios? Pode ser troca de mensagens em redes sociais, tudo que demonstre ali um relacionamento entre os dois. Essa ação, ela são relacionamentos eventuais, né? É super raro ter algum caso que eles são, que é um casal, né? Que eles eram casados e após a separação descobre a gravidez. Geralmente são só relações eventuais. Às vezes não tem como mensagens, às vezes não ligaram nem a tirar de limite, tem uma testemunhal, pode ter esse processo. Doutora, como você vem falando, então, essa questão aí desses indícios, né, podem ser comprovados aí através dessas mensagens, de que essa mãe, né, que essa gestante teve aí essa relação mais íntima, né, com esse suposto pai. E aí, essa grávida entra com a ação aí, vamos dizer, no 3º mês. Esses outros meses que passaram, ela também tem o direito, porque até, vamos dizer, desenrolar essa ação, né, ter esse veredito que vai precisar ser pago, que ela vai ter o benefício desse valor dos alimentos gravídicos, esses meses que passaram, ela também tem o direito, ela recebe retroativamente? Então, isso é um assunto bem polêmico, né? Porque o artigo 9 da lei trazia que os alimentos eram devidos a partir da citação do réu. Então, ela entrava com a ação, o réu era citado e após a confirmação, né, nos autos, que os alimentos eram devidos. Porém, o artigo foi vetado com a justificativa que muitos réus ficavam ocultos. Então, como é uma ação curta ali, que dura somente até o parto, não estava compensando muito. Então, o legislador vetou isso e não colocou nada para cobrir. Então, a majoritária, a jurisprudência também entendem que os alimentos são devidos a partir da propositura da ação. Então, a partir do momento que ela entrou com a ação, ela começa a receber. Então, se for a partir do 3º mês, ela começa a receber a partir dali, não é retroativo. E, doutora, uma dúvida que eu tenho também é referente dessa comprovação, né? Não havendo, às vezes, como a senhora falou, tendo essa possibilidade de não haver essas mensagens que comprovem essa relação entre a grávida e o possível pai, e o juiz decide que não deve ser pago essa pensão pelos alimentos gravídicos. Quando essa criança nasce, também, então, não há possibilidade, né, de reverter isso e aí ele pagar isso retroativamente. A partir do nascimento da criança, o que acontece? Isso não existe, esse valor, e passa a ser pago o valor da pensão alimentícia, é isso? Então, são provas bastante delicadas, né, nessa ação.
são fotos, são testemunhas, então são coisas bem delicadas. O juiz é uma das únicas ações que ele não precisa decidir com a certeza absoluta. Ele decide ali com a mera probabilidade. Então ele vê a probabilidade de realmente aquele réu ser pai, se tiver algum indício de probabilidade, ele começa a pagar os alimentos dali. Se não tiver, e depois que a criança nascer, tiver um exame de DNA e for comprovado, não tem o que falar de valores retroativos, não tem como você cobrar. Até porque esses alimentos são pagos para manter ali uma gestação saudável. Se a gestação acabou, não faz muito sentido cobrar esses valores. Após o nascimento desse bebê, é possível pedir o exame de DNA, né? Se comprovado que o pai que esse suposto pai realmente é o pai, né? Ele continua esses alimentos, essa pensão de alimentos gravídicos é convertida em pensão alimentícia em favor do infante e é chamado aquilo que nós chamamos, né, de sucessão processual. O polo ativo, que era a mãe, passa a ser o bebê e essa pensão é paga diretamente para ele, até que uma das partes, né, entre com uma ação revisional, tanto para a majoração como para a redução desses alimentos. Ok. E doutora, quando a senhora falou aí dessa questão, né, de mudar o beneficiário, durante a questão dos alimentos gravídicos, esse valor, né, essa pensão, ela seria então para a mãe. E aí, após o nascimento, ela é revertida para o benefício para o bebê, é isso? Isso mesmo. É uma pensão para a mulher gestante. Para garantir, sim, um nascimento saudável, né, desse nascituro, mas a pensão é direcionada à mulher gestante. Ok. Doutora, agora a gente sabe que pode haver um equívoco, né, aí da mãe ao fazer essa indicação do pai, às vezes não é por maldade, realmente ela acabou se confundindo, tendo aí um equívoco sobre a paternidade. E como funciona nesses casos, né? Ela recebe uma punição por isso, ela tem que devolver esse valor. O que acontece numa situação dessa, por exemplo? Então, como eu já falei, em caso negativo, não há o que se falar em devolução de dinheiro ou de alimentos, né? Porque pode ser conversado entre as partes, às vezes esse suposto pai não dá o dinheiro em si, mas ele paga um hospital, ele paga os exames. Então, assim, pode ser conversado entre as partes. Caso o exame dê negativo, não tem o que se falar em devolução de valores, em regra. O que pode acontecer? Esse suposto pai que arcou com os alimentos pode entrar com uma ação de regresso contra o verdadeiro pai, se for encontrado o verdadeiro pai. Quanto à indenização, tanto a doutrina como a jurisprudência majoritária entendem que apenas se comprovada a má-fé da autora. Então, somente se for comprovado que ela agiu com dolo, que ela tinha ciência de todos aqueles fatos e mesmo assim ela quis tirar vantagem desse terceiro. Aí ela pode responder sim por uma ação indenizatória. Caso ao contrário, não. Bom saber. Doutora, porque acaba ficando essa dúvida, né? Sobre esses valores, porque como é um processo, uma lei, né, que visa aí em torno de sempre de uma probabilidade, como a senhora falou, não é uma certeza, não tem como fazer esses exames de DNA durante a gravidez, acaba tendo aí um pouco dessa confusão, né? E também, exatamente por ser uma lei que acontece num período de gravidez, a senhora atribui a isso que ela seja, por isso que ela é pouco conhecida? Sim, eu acredito que sim. A maioria da população tem o conhecimento, né, que é possível solicitar uma pensão alimentícia para uma criança ou para um adolescente, mas nesse período de gestação a lei é pouquíssimo conhecida. Tanto é que foi feito um levantamento em 2019, numa comarca em Santa Catarina, em Lages, que nessa comarca chegam assim por mês mais de 100 casos de pensão alimentícia, enquanto de alimentos gravídicos chegam menos de 10. É uma diferença assim muito grande, isso por falta de conhecimento, né, da população mesmo. E doutora, é um alimento, um benefício recebido aí para a mulher.
E às vezes a gente tem essa questão do preconceito também com a pensão alimentícia, né? Por ser um valor que é direcionado já para o cuidado desse bebê que nasceu, mas ainda há muito preconceito referente ao pagamento dessa pensão alimentícia, o que pode aí desencadear a prisão desse pai que não paga. Isso também acontece referente à lei de alimentos gravídicos, se esse pai se negar, esse possível pai, no caso, se negar a fazer esse pagamento, ele também pode ser preso por isso? Sim, o não pagamento dos alimentos gravídicos geram uma dívida alimentar e é possível pedir execução, né, através de uma ação de execução, e é seguido ali os mesmos critérios da lei de alimentos mesmo. Então é possível pedir prisão, é possível pedir penhora, bem como todos os meios ali coercitivos para o pagamento da pensão. E aí, no caso, a gente sabe que, no caso de pensões alimentícias, os avós, às vezes, são obrigados a fazer esse pagamento para o bebê não ficar sem o valor da pensão alimentícia. Os avós, nesse caso, do provável pai, eles também têm essa possibilidade de ser cobrado o valor a esses avós paternos? Então, a responsabilidade dos avós é subsidiária. Apenas se comprovado que tanto esse suposto pai como a gestante não tem possibilidade de pagar, é possível sim pedir os alimentos para os avós, mas de uma forma ali que é um suporte, né? É uma exceção. Uhum. E doutora, para dar início, então, a essa ação, né? Talvez aí algumas das nossas telespectadoras estejam passando exatamente por isso nesse momento, né? Qual é a orientação aí? Procurar um advogado primeiro? A quem pode se recorrer para conseguir essa pensão pelos alimentos gravídicos? Isso, quem entra com a ação é um advogado. A partir do momento que essa mulher descobre a gestação, né, que ela comprovou, ela vai atrás do advogado, o advogado ingressa com a ação e acontece todo o processo ali. Perfeito. A Defensoria Pública, doutora, você tem conhecimento se também cobre esse tipo de causa? Porque a gente sabe que a Defensoria Pública aqui em todo o estado de São Paulo tem um papel muito importante quanto a essas mulheres para fazer a cobrança de pensão alimentícia, né? Isso também funciona para a Defensoria Pública para os alimentos gravídicos? É possível fazer esse pedido através da Defensoria Pública do estado no qual essa grávida pertence? Sim, é possível ir atrás da defensoria. A defensoria tem esse poder, né, de ingressar com a ação, bem como o Uhum. advogado, né? A defensoria também tem esse poder. É possível, sim. E é muito importante, né, esse papel da defensoria, porque é justamente para as pessoas que não têm acesso, assim, vamos dizer, financeiro para fazer o pagamento aí. Então, tem essa possibilidade também de ingressar com a ação através da defensoria pública. Doutora, pensando Isso. aí na divulgação, né, desse tipo de lei, aí isso é uma questão mais opinativa. A senhora acredita que falta mesmo uma divulgação referente a essa lei? Porque a gente sabe que a lei de pensão é uma das leis mais divulgadas e também debatidas aqui no nosso país. Mas quanto à lei de alimentos gravídicos, eu mesma confesso que antes da nossa conversa, né, antes de receber aí essa pauta tão importante, eu realmente não sabia da existência dessa lei. Sim, é falta de informação, né? Tanto do judiciário passar para a população, como da população mesmo buscar conhecimento dos seus direitos, né? Então, é bastante importante a gente falar sobre isso, sobre esses assuntos pouco falados. Principalmente agora nessa época de pandemia, que todo mundo precisa de um cuidado maior, né? Todo mundo está passando por uma dificuldade maior. Então, ir atrás dos direitos é muito importante. E falando exatamente do trabalho do judiciário, né, durante essa pandemia da Covid-19, a gente sabe que aí, infelizmente, há um entrave, né, por conta de toda essa questão de distanciamento social, algumas ações e audiências estão sendo feitas de maneira remota. Quanto a isso, pode prejudicar no andamento, por exemplo, desse tipo de ação para a lei de alimentos gravídicos ou lei
de pensão alimentícia, ou esse processo costuma correr, mesmo agora nesse momento, né, virtualmente, à distância, ele costuma correr com algum tipo de rapidez para resolução desses casos? Sim, o judiciário ele está se adaptando, né, a essa nossa vivência aí nesse momento de pandemia. Então, eles estão tentando facilitar, né, como é difícil esse contato, ir até o fórum para ter audiência. Então, tudo está acontecendo de forma remota. Então, tudo que eles estão fazendo assim é para facilitar. Então, audiências virtuais, despachos virtuais, tudo está acontecendo, né, normalmente, óbvio que com um pouco mais de demora, por conta desse período de adaptação. Mas, Perfeito. mas não, no momento não está parado, né? Não teve essa Uhum. paralisação, pelo menos aqui em São Paulo. Tem estados que está sendo um pouco mais difícil, mas aqui em São Paulo eles estão mantendo uma rotina. E doutora, agora me veio uma questão referente à Covid-19, né? Se essa gestante pegar a Covid-19 e precisar ir passar por procedimentos, exames, e esse valor também deve ser pago nos alimentos gravídicos? Sim, tudo isso é mostrado nos autos do processo, né? Tudo isso deve ser levado em consideração. O juiz vai levar isso em consideração na hora de fixar os alimentos, né? Na hora de pesar ali a necessidade dela, que eu falei do binômio, né? Da necessidade e da possibilidade. Na hora da necessidade, o juiz vai colocar essa necessidade dela, né? Dos alimentos, Do da Covid, procedimento, né? né? Por exemplo, da Covid. Isso. Ok. É levado em E a, consideração, sim. Perfeito. E doutora, a gente sabe que acontece também, infelizmente, aí casos de gravidez de risco, né, na qual a mãe acaba perdendo essa criança. E eu gostaria de saber se essa lei prevê, no caso, esses possíveis pais que não ajudaram e a mãe acaba perdendo esse bebê, se isso pode causar aí uma sanção, né, para essa pessoa que deixou de pagar, ou se é considerado que ela não ajudou no salvamento desse bebê. A gente sabe que pode acontecer aí doenças no quais e riscos, né, que a mulher tem aí durante a gravidez, e o pai, esse possível pai, se negar a pagar e acontecer algo com a grávida, acaba tendo aí uma ação contra ele por conta disso? É possível realizar uma ação referente a esse tipo de caso? Então, aí precisa ser analisado com cuidado, né? Porque aí seria outra ação, já não seria ação de alimentos gravídicos. Aí precisaria ser levado em consideração a culpa, se isso aconteceu por conta do não pagamento. Então, aí já é outro caso que deveria ser analisado à parte. Ah, sim. Até envolve mesmo uma questão, né, talvez aí moral da mulher, de ter acontecido algo, né, por ter perdido esse bebê, né, e acaba ficando também, a gente sabe, né, abalada por conta disso. Doutora, eu vou deixar um espaço final para a senhora. Pode falar. Não, pode concluir. Para concluir, eu vou deixar um espaço para a senhora. Não sei se a gente conseguiu aí abordar todos os pontos dessa lei, que é muito importante, né, para que todos tenham conhecimento, que é uma lei pouco conhecida, uma lei de 2008, como a senhora bem falou, já está aí prestes a completar 13 anos aqui em vigor no nosso país. E eu queria deixar um espaço final para a senhora conversar com o nosso telespectador e agradecer também mais uma vez a disponibilidade por falar desse tema tão importante. Novamente eu agradeço, né? Fico à disposição. Só para finalizar, como eu já disse, é muito importante a população buscar o seu direito, é muito importante nós que trabalhamos ali no dia a dia jurídico também passar essas informações que são pouco conhecidas. Os alimentos gravídicos são muito importantes, porque depois do nascimento todos sabemos que sim, esse pai tem que arcar com os gastos, né? Tanto da criança como do adolescente, mas esses gastos começam aí na gestação e não é justo que apenas a gestante arque com tudo isso. Então, essa lei é muito importante. Então, nós precisamos sim levar esse conhecimento à população, precisamos levar esse conhecimento às mulheres gestantes e
é importante também que a população vá atrás de todos os seus direitos, não só desse, né, como vários outros ali que ficam ocultos. A gente recebeu a doutora Carolina Pereira Campos, que é uma especialista em direito de família. A gente falou sobre a lei, que é um avanço social muito importante, a Lei de Alimentos Gravídicos. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou, se não, acessar o nosso canal no YouTube, que lá você encontra todos os nossos programas. Até a próxima!